Amém? Leia para nós aí do sol. Glória a Deus. Coloque de pé, leia para nós. 1 João, capítulo 5, verso 14. Amém? Podemos aceitar. Amém. Reconheço de maneira, ela está ali. Hoje, culto de ensino, nós vamos fazer umas rápidas palavras, então, acerca do sexo. Como o cristão pratica o sexo, o que pode, o que não pode. E eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvida, muitas das vezes têm vergonha de perguntar no oral. Então, ali estava a minha Vanessa Chabon, ela está ali com papel, uma caneta, alguém, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Então você anota e eu já vou entrar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pastor, eu tenho uma dúvida com relação ao ato sexual. Pode isso? Pode aquilo? Então você vai pegar o papelzinho com ela, vai escrever, mas tem que ser agora, enquanto eu fazer uma saudação, antes de iniciar, entendeu, Nenê? Então tá, a Vanessa ali está com o papel, você tem uma dúvida, você vai escrever qual é a sua dúvida. Qual é a dúvida que você acha que você quer tirar? Muitas vezes, o professor Marcelo, nós não temos coragem de falar, e até muitas das vezes é ruim falar, né, professor? Fazendo alguma pergunta, você não escuta. Mas não é diferente, porque muitas vezes nós, então, deixamos de falar aquilo que é dentro da Bíblia e lá fora as pessoas fazem de forma errada, porque não foi ensinado. Hoje é um culto de ensino e conforme a pergunta será então a resposta. Tem alguém que quer, pode pegar ali com ela então, ninguém entendeu a dúvida. Nessa passagem que foi dita, quero fazer então uma rápida saudação. A palavra que nos diz em 1 João, capítulo 5, verso de número 12, apenas 12. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Líderes dos jovens é bom perguntar. Quando os jovens perguntarem, já sabem como responder. Bem? Se souber, eu vou perguntar para vocês, vou escrever só na Bíblia. Essas coisas que eu escrevi para que saibais que tem da vida eterna para os que creem no nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E continua mais, amigo. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhe fizemos. E agora ele entra numa parte da coisa, vamos comentar rapidamente. Se alguém vir o seu irmão pecar, que não seja para a morte, orará, e Deus dará a vida. Há pecado de morte e não ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Amém? Entendeu, família? Existe pecadinho, pecadão? Existe. Acabamos de falar. Há pecado que é para e esse não é para orar. Há pecado que é para orar, mas há pecado que não é para orar. Pois nós acabamos de ler. Acabamos de ler? Então existem dois tipos de pecado. Pastor, eu explico um dos livros. Eu vou fazer esse estudo sobre esses dois tipos de pecado. Existe
Pastor, qual é a diferença? No estudo bíblico eu vou trazer qual é a diferença, você vai estar entendendo então o porquê e qual é. A Bíblia nos relata, nós acabamos de ler. Quem crê no Filho de Deus em primeiro tem o testemunho que em Deus, e Deus não crê e não é mentiroso, porque Deus não deu o seu testemunho, o seu Filho em nós. Estamos entendendo, Daiane? Entendeu, Daiane? Então, tá, deixa eu falar. Aqui é bem claro. O que nos traz a vida, nos traz a salvação, é reconhecermos que Jesus, Ele é Filho de Deus. Jesus, Ele é Filho de Deus. De quem será essa? De Deus. E aqui Ele continua. Quem tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho não tem a vida eterna. E ele diz, no texto, nós já lemos, para não enfadar, já que eu agora vocês vão falar, pastor, eu não entendi. Não podemos fazer uma oração, Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Pai, me ouve, Pai, eu preciso, Pai, me dê, Pai, já me deu, Pai, não sei o que, Pai, não sei o que lá. Não pode. A Bíblia diz então que tudo que pedires em meu, creio. Quem diz isso? Então tudo em nome de Jesus. Tudo tem que ser em nome de Jesus. Nós acabamos de ler que aquele que crê em Jesus, ele é Filho de Deus, então tem a vida eterna. Então quando nós então clamamos, por que Jesus? Porque Ele que morreu naquela cruz por mim, por você. Ele era o inocente, ele era então sem pecado, mas ele levou o meu pecado, ele levou o seu pecado. E ele nos concedeu então a salvação. Mas pastor, eu preciso ouvir o financeiro. Apocalipse capítulo 6 fala que foi dado a Jesus poder, honra, glória, louvor, adoração. Deus deu a Jesus todos esses dons. Então hoje o único mediador entre o céu e a terra, quem é? Existe apenas um mediador entre o céu e a terra, o nome dele é Jesus Cristo. Não adianta pedir para Pedro, não adianta pedir para Paulo, não adianta pedir para o pastor, não adianta pedir para o missionário, não adianta pedir para o irmão, para a irmã, é para Jesus, é Ele que é o mediador entre o céu e a terra, é Ele que tem todo o poder. E é por isso que Jesus diz assim, o que queres que eu? O que queres que eu? Então quem tem o poder é Jesus. E a Bíblia aqui, cara, continua dizendo, todo aquele que crê em Jesus, crê em Jesus, fará as obras que eu fiz e fará, mas tem que crer em quem? Jesus. Pastor, eu não estou entendendo, fala mais um pouquinho, então vamos lá para você entender. Tudo que você colocar em nome de Jesus, ou seja, Jesus, Ele já tem. É Ele que atende a minha petição, é Ele que atende a sua petição, é Ele que então assim nos deu então a oportunidade de chegarmos até Deus, porque pastor, foi rasgado o véu que havia no templo. Pois não? Aí que nós acabamos de ler, e ele diz assim, e se sabemos que Ele nos deu em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos segundo a sua vontade. Deus é aquele que conhece Jesus, Ele conhece lá na frente. Nós não conhecemos o nosso futuro, mas Ele conhece. E Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. A Bíblia diz que assim até muitas vezes Ele concede o desejo do teu coração, segundo a tua petição, mas um lado às vezes terá uma consequência do teu pedido. Será uma consequência. Mas nossa oração tem que ser como segundo a tua vontade. Quando você ora, você coloca diante de Jesus e diz, Senhor Jesus, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então você pode orar, o Senhor seja feita a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, não vai acontecer, porque Deus não permitiu. Por isso a nossa oração, a nossa petição tem que ser em nome de Jesus, para Jesus, por Jesus e segundo
do poder. Toda a autoridade do céu foi passada, foi dada a Jesus. Por isso nós precisamos, nós como cristãos, nós temos o codinome cristão, porque cremos em quem? Jesus. E Ele é o mediador. Por isso a nossa oração, conforme foi lido, e até por isso eu peguei a estudar no início, é importante nós compreendermos. O apóstolo João é o único dos apóstolos da qual assim, então ele traz uma ressalva maior acerca de Jesus, do poder que há no nome de Jesus. Porque o pastor, ele era o íntimo de Jesus. Ele era um amigo próximo de Jesus. Pastor, eu não entendi. Ele era primo também de carne de Jesus. Assim como João Batista. Pastor, por parte de quem? De Maria, não de José. Vem? Alguma dúvida até aí? Nenhuma? Nós vamos então estar dando início ao estudo bíblico. E nós temos aqui algumas perguntas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar a luz. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, Tiago, capítulo 1, versículo número 12. Nós vamos começar por aqui agora. Primeiro Tiago, capítulo 1, verso número 12. Depois estaremos então já sendo lembrados, respondendo as perguntas. Farei perguntas aleatórias. Capítulo 1, verso número 12. Todos encontraram? Fabrício, lê bem alto para nós. Bem alto. 1, 12. Missionária Ângela presa. Ali, 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria corrida, quanto essa o atrai o Jesus. Lúcia, conseguiu folhear? Não, fugiu da sua Bíblia, misericórdia, Jesus amado. Aleluia. Tiago, capítulo 1, verso número 15, Aline, leia. Aleluia, pode ler. Ótimo. Ali lá atrás. Ivanildo, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai da luz, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Glória. Vejamos então, missionária Ângela, essa primeira passagem. Talvez você está mais à frente. Você está muito lá atrás. Amém? Tem outro. Começamos então. Aí, primeiro Tiago, capítulo 1, verso número 12. Bem-aventurado o varão que sofre o quê? Tentação. Porque quando for tentado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido. E no 14 ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vamos ver o 14. Primeiro de tudo, bem-aventurado o homem que é tentado.
A primeira pergunta colocada assim: quando a pessoa não gosta de fazer sexo? Primeira coisa: sexo é pecado, pastor? Não. Sexo não é pecado. Sexo é a criação de Deus. Deus criou o sexo. Para nós resumirmos tudo, você vai entender só nessa palavra que eu vou expressar. Só nessa palavra que eu vou expressar. O maior pecado, guarda isso aí, não está naquele que pratica, mas está naquele que olha. Eu não entendi. Quando o meu olhar, ele vem com o olhar de julgo, então o meu olhar, ele é a janela da minha alma. A janela da minha alma é o meu olhar. Eu vejo meu cobiço, eu vejo meu desejo. Um cego pode desejar uma mulher que ele não viu? Você consegue desejar uma mulher que você não viu? A mulher consegue desejar um homem que ela não viu? Então, a janela da alma são os olhos. Através dos olhos, então, vem a cobiça, vem a inveja. Eu não consigo ter inveja daquilo que eu não tenho. Não consigo ter inveja daquilo que eu não vejo. Mas aquilo que eu converso a Deus, então, converso, então, a cobiçar, a desejar. O sexo da mesma forma, então, ele não é pecado. Ele não é pecado. A pessoa, no caso, a pessoa no momento, então, que ela casou-se, a Bíblia bem clara diz, então, diz assim, bem claro, diz para a mulher: mulher, o teu corpo não mais te pertence. O teu corpo pertence agora a quem? Ao teu marido. Então começa a primeira coisa aí. A pessoa casou. Então, a primeira coisa, vai pensar que você casar, vai acabar todos os seus problemas, vai ter sexo todo dia, que não é assim não. Para quem casar já vai ter sexo todo dia, não vai ter não. Não é dessa forma não. Então não é pecado fazer sexo, porque Deus instituiu a união entre marido e mulher. Mas é importante nós compreendermos verdadeiramente que, a partir do momento que a pessoa, então, ela casou, se ela casou, é porque ela ama. Se ela ama, então precisa entender que precisa amar ao próximo como. Então eu preciso amar primeiro quem? Aquele sabe quem é o próximo, o seu mais próximo? O seu esposo. Então eu preciso amar mais o meu esposo do que aquele que está lá fora. Porque a Bíblia diz para mim, então, que o leito seja sem mácula. O leito ele tem que ser sem mácula. Pastor, eu não entendi. Ele bateu a posição que é. Ele bateu o tadinho, bateu a cabeça. Ele achou que estava aberto. Ele achou que estava aberto. Sai da porta, Zé. Sai da porta. Sai da porta. Então sai da porta. Peraí. Não machucou, tá bem? Veja só, vamos dar continuidade. Então sai da porta. Foi? Já tem que bater porque está na frente. Vamos dar continuidade também? Amém. Vamos lá. A primeira instituição sagrada diante de Deus é o quê? O matrimônio. É o matrimônio. E não adianta, igual que Lúcia, não adianta ficar do lado fora, não, porque a primeira instituição da parte de Deus é sim o matrimônio. Deus ele criou Adão, Deus ele criou a Eva, e Deus disse então para que então criassem, procriassem sobre a terra, assim que a Bíblia diz. E então agora veja só, com relação ao pecado. Quem foi que falou para Adão que ele estava nu? Quem foi que falou para Eva, para José, que ela estava nua? Foram simplesmente eles como próprios olharam. Então veja só, a primeira coisa que nós precisamos entender, a renúncia de si próprio. A partir do momento que nós, então, existe uma unidade, um casamento. Por que casais se separam? Não tem relação, não tem amor. Simplesmente tem uma convivência, nós vamos simplesmente conviver, vamos passar a ter, nós vamos enrolar, porque isso não é assim. Deus te agrada? Não! Não, porque eu estou enganando quem? Porque os dois tornou-se uma só carne. É que eu falei, a mesma coisa, eu sei que eu estou na igreja, mas de repente eu não estou casado, eu estou certo diante de Deus? Não estou certo. E a mesma coisa com relação a essa parte, com relação. Agora, pastor, eu não gosto, amém? Olha para Deus, foi ele que instituiu. Foi ele. Então, se você tem um problema, então você tem que colocar diante de Deus com uma oração
16 anos. Todos conhecem a história, não vou precisar contar, que nós estávamos jogando bola, a Patrícia tinha mais de 22 anos, ela passou no meio daquilo lá, e eu falei, eu vou ficar com ela. Todo mundo falou, não, eu vou ficar. 22 anos disputou ela, eu ganhei ela. Eu não fiz o gol, eu falei, nem o processo. Eu ganhei. Demorou, seu José, mas demorei. Gastei 3 meses, suando. Mas ganhei. A partir do momento quando eu peguei, eu não sei nada, tá bonitinho, olhando, ela tirou linda, maravilhosa. Mas vai se passando o tempo com 2. Vamos se passando. Não adianta o homem achar que ele está bonitão e que a mulher está feia, porque pegou o pequenininho, ou a mulher achar que o homem está feio, que ele ganhou alguma coisa para frente. Que os dois, o tempo chega para tomar, Zé. O tempo chega para os dois. Mas é preciso orar, Deus de Deus, Deus pegou, que meus olhos do juiz tendo, olhando ela, realmente como aquela do Senhor preparou para mim. E sagrada Deus. Por isso a Bíblia diz que primeiramente os dois pessoas até confundem quando se fala que primeiro o seu lar, depois a igreja. Aquele que não consegue nem cuidar da sua casa, como vai cuidar da igreja? Não é porque a Bíblia diz? Primeira coisa. Mas quando ele se fala a casa, primeiro ele coloca se eu não consigo viver, conviver com a minha esposa, como eu vou conviver com os irmãos? Mas eu não estou entendendo, você está pegando pesado. Desculpa, não estou pegando pesado. Eu estou dizendo que como um homem casado, nós precisamos, tem bastante casais. Você precisa entender ela precisa te entender. Você precisa entender ele, para ele poder te entender. Eu não posso achar que eu sou o dono da razão, e nem ela achar que ela é a dona da razão. A Bíblia me fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Ela tem que ser submissa. Mas isso importa, então, que nós temos então exatamente que os dois têm que haver concordância. Amém? A traição ela vem porque muitas das vezes a mulher ela fica bom tempo sem manter o ato com o esposo começa a desejar uma pessoa. Começa a desejar uma mulher. Tem até uma história triste que um pastor amigo meu contou, Presbítero Rubens. E o pastor não vai falar na igreja boa porque também é ensinamento. Uma mulher, ela ficou muito tempo sem manter relação com o marido. São crianças, vai perguntar para ela na escola também, já sabem, já falam, todos sabem que até o tal do kit gay. Então nós tentamos ensinar na Bíblia que é certo e o que é errado. E essa mulher então ficou um bom tempo, então estamos vendo todos os seus. E aí o que ele fez? Nós vamos agora responder uma outra pergunta que está ali. Ele entrou no chuveiro, ligou o chuveiro e começou a se masturbar. A mulher abrindo a porta aberta, ela chegou, ela entrou para ela, ela viu ele, ela pegou e falou para ele, seu porco, relaxado, que coisa nojenta que você está fazendo. Ele disse para ela, eu lavo do jeito que eu quero, na velocidade que eu quero, porque é meu. Se eu quero lavar assim nessa velocidade, é eu que lavo, é meu. Pastor, masturbação é pecado? Não. Masturbação é pecado. Masturbação é pecado? A masturbação é pecado porque, vejam só, ninguém consegue, vamos agora imaginar mais uma vez também, não tem como eu ou você, qualquer um de nós, então, masturbar sem pensar ou um homem ou uma mulher. Então eu crio uma imagem, eu coloco um desejo. E quando eu coloco então esse desejo dentro de mim, então eu já crio uma fantasia. E quando eu começo a criar aqui, eu estou fazendo o meu sete. A Bíblia diz então que tudo seja feito para a glória de Deus. Por isso, no caso da masturbação, ela é pecado. Ele diz, cada um é tentado quando atrair. Quando nós, então, assim, começamos a ver, veja só, por isso na igreja, irmão, é estudo bíblico, como pastor também posso falar, principalmente as irmãs, né? Irmãs, não podem louvar com decote sensuais. Não podem louvar com mini saia. Não podem louvar com aquela calça apertada que parece que existe um bananazão no meio.
né? Comentário do lado, comentário do outro, muito forte, né? Tem pessoas que estão ouvindo o processo. Uma vez eu sentei no altar, eu pedi para descer no altar. Algumas não tem ninguém aqui que estava ouvindo no altar, eu chamei o pastor, e quando ele subiu, eu falei, vocês vão descer urgente. Ele falou, o que foi? Eu falei, continue orando, não olhe para frente. A irmã estava dirigindo o culto, eu falei, não olhe, não levante a cabeça, vamos sair no altar. E aí quando ele levantou a cabeça, eu falei, misericórdia, pastor, e agora vamos lá para o culto. Vamos orar por ela. A irmã estava dirigindo o culto, eu falei, tá, não vou falar, mas ela estava falando a voz, sabe? Mas na realidade, nem todo, a irmã vai dirigindo culto, tem que ter pudor. Era um filme mental, acho que é filme mental assim. Verdade, você está rindo, mas aqui eu sei, por isso que Marina, esse homem, nós, homens, uma mulher descobriu, você viu que ela não está nas outras qualidades certas, então é que está acontecendo. Entendeu? Não quando conquistamos nós, pecamos. Por isso, quando os irmãos forem louvados, da mesma forma. Por quê, pastor? Você não está querendo se aparecer. Aquela que causa sensualidade, que vem cá, ai, daquele. E fizeram um dos meus braços, um dos meus viados. Melhor fora não ter assim, porque ele vai criar a alma dele. Por isso, essa sensualidade, ela tem que ser cuidada. A masturbação, ela é pensada. Pastor, pode sexo oral? Outra pergunta que colocaram aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Rapidinho, veja alguém que pode ouvir aí. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Ótimo, tem isso. Na sua tradução está como marido? Marido, gosta somente de ver a vida como um lar. Ótimo, tem alguém que tem outra lei também, ó. Ótimo. O que é coabitar? O que é coabitar? É o coito. O que é o coito? O que é o coito? É o ato sexual. Aqui em 1 Pedro ele diz então, marido, fazendo sexo com sua esposa com entendimento. Com entendimento. Pastor, mas a Bíblia fala então que não tem nosso bolo, palavras tortas, a boca é santa. Correto. Ele diz assim, não saiais da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só que for boa para prover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entendi, pastor, então vamos ver. A Bíblia diz que você acabou de dizer que haja entendimento entre ambos. Marido e mulher, eu e minha esposa, vamos colocar, se nós temos entendimento, eu e ela, e se verdadeiramente no caso nós nos amamos, não há nenhuma passagem bíblica, nenhuma que proíba o sexo oral, não. Nenhuma. Pastor, mas o tempo é tanto, sim, é tanto para você resplandecer a palavra de Deus. Isso não tem nenhuma resposta que proíba. Não existe. Não tem. Isso só foi que nós estamos colocando. Não tem. Se há um entendimento, pastor, mas isso é nojento somente, então não faça. Mas o que alguém faz? É ele. Porque houve entendimento entre os dois casais. Pastor, sexo anal pode? Não. Sexo anal não pode. Não entendi, Paulo. Estou falando a mesma coisa que você está falando aí. Não existe nenhum resposta. Volto a dizer, isso são coisas que nós temos. Mas é nojento, um monte de bactérias que tem, no caso, quando você fala, que mata as pessoas principalmente. Não deixa as crianças tocar o cachorro lá. Tá? Deixa ela ficar só pra cá. Pode falar.
houve entendimento entre os dois. Acontece, mas o que acontece é falta de dizer, quando os dois são um só, os dois são um só, um completa o outro. Os dois são um só. Agora, o que não pode, no caso, é a prostituição, ir lá fora e cometer palavra. E isso não pode. Então, por exemplo, namorado, as pessoas estão namorando, pode? Não pode. Quem está namorando não pode. Quem está solteiro pode, pastor? Não pode. Pastor, mas olha, faz muito tempo que eles estão mortos diante de Deus, a Bíblia diz então não pode aguentar, então abraça, ou seja, claro, mas não quer. Agora no sexo anal já não pode. Por quê? Se você tem um parque de diversão aqui, ali, né? E aí tem uma porta ali do lado, você vai entrar onde? Não é verdade? Então, quando faz lazer, deixa a porta lá, porque a porta está aqui só. Concorda comigo? Tem tudo lá, a porta, e ela pega, uma hora vai em cima, outra hora está lá embaixo, mas tem que ser cada um no seu. Nós vamos dar uma realidade. Essa é uma dúvida que nós, muitas pessoas cristãos têm e não têm coragem de perguntar. Mas, biblicamente, é isso. Veja só o que a Bíblia nos traz. Ela acabou de dizer que tem que ter um entendimento entre o casamento, entre o casal. O homem e a mulher tem que se respeitar. Pastor, mas minha esposa não gosta de sexo anal, então não faça. Não houve entendimento. Tem que haver um entendimento. Se houve entendimento, pode. Não tem nenhuma resposta que proíba. Nenhum. Volta a dizer, o problema está nós, o problema está em nós. E nós precisamos compreender então, que ela é a minha metade, eu sou a metade dela. Se eu tenho nojo dele, vou falar o quê? Se eu tenho nojo dela, vou falar o quê? Tenho que amar. Por isso, abraço, beijo, tem carinho, faça mesmo. Alguma dúvida? Pastor, tem alguma dúvida? Pastor, não concorda. Já pergunte agora, não vai sair lá fora falando. Pergunta que nós estamos com a Bíblia aberta, respondemos agora. Pode perguntar. Se você não concorda, amém. Então, quando tiver, como a Bíblia diz, já disse, não houve acordo, então, amém. Mas, biblicamente, não deixa de falar. Nem. Nós somos tempo, você é tempo. Então, se nós somos tempo, a Bíblia diz que os dois tornam-se tão só